E aí, minha gente, tudo certo? Então, viva! Pessoal, vamos finalizar a ficha 1. Nós já fizemos as 10 primeiras questões em dois blocos, primeiro de 1 a 5, depois de 6 a 10, e agora vamos definitivamente encerrar essa ficha, vamos resolver de 11 a 15. Combinado? Vamos lá, vamos para nossa lousa digital, tá aí, questão 11, vamos ler com cuidado. Vamos juntos, tá? Vai dar tudo certo, tô aqui em cima cuidando de você. Você tem que fazer sua parte. Tem que assistir às aulas concentrado, fazer os exercícios, tentar fazer. Se não conseguir, procurar ver a resolução nos vídeos, que vai dar tudo certo sim. Você vai aprender física, vai fazer boas provas e vai alcançar seu objetivo. Vamos pensar assim? Eu acho que a gente só tem a ganhar em pensar assim, certo? Vamos lá, vamos trabalhar. Um turista estrangeiro leu em um manual de turismo que a temperatura média do estado do Amazonas é de 87,8 graus, medido na escala Fahrenheit. Não tendo noção do que esse valor significa em termos climáticos, o turista consultou um livro de física, encontrando a seguinte tabela de convenção entre as escalas termométricas. O que tem aí, pessoal, na tabela? Os pontos fixos, né? Celsius, fusão do gelo, 0 grau. Ebulição da água 100 graus Celsius, Fahrenheit 32 graus para a fusão do gelo e ebulição da água 212, nenhuma novidade. Com base nessa tabela, o turista fez a conversão de temperatura pelo manual para a escala Celsius e obteve o resultado de quanto? Tá bom, vamos lá, vamos fazer juntos, né? É uma questão tradicional de mudança de Fahrenheit para Celsius. Você se lembra como se faz? Acredito que sim. Como é que é? Vamos aqui? Aqui embaixo, ó. Deixa eu procurar mais espaço aqui para gente, para resolvermos com tranquilidade. Temperatura em Celsius sobre 5, correspondente temperatura indicada na escala Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Temperatura em Celsius sobre 5, quanto em Fahrenheit? Vamos olhar lá. Em Fahrenheit, 87,8 graus. Então volta lá. 87,8 87,8 menos 32 sobre 9. Só conferindo, 87,8 está certinho. Muito bem. Temperatura em Celsius sobre 5, 87,8 menos 32, 55,8 sobre 9. Temperatura em Celsius sobre 5, 55,8 dividido por 9 dá 6,2. Então, a temperatura em Celsius, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 0,2, 1, 30 mais 1, 31 graus Celsius. Aqui está a resposta dessa questão, que não é a primeira da ficha, né? É a 16ª, mas é a primeira desse bloco. Então vamos marcar que é 31 graus Celsius, onde é que tá? Gabarito, letra B de bola. Tranquilidade, né, pessoal? Tranquilo, tá bem aí, vai dar tudo certo, sempre respire, controle a respiração, pensa positivo, assista às aulas, faça as questões da ficha. Sim, sim, sim. Assista a aula teórica, feche a parte teórica, procure a ficha sempre no link da aula teórica, comece a fazer as fichas, com a tranquilidade que se não conseguir fazer, nós estamos juntos, eu vou resolver as questões, você vai procurar em qual bloco tem a questão que você tem dúvida, vai tirar dúvida, vai refazer depois e vai dar tudo certo. Combinado? Vamos lá, vamos para outra. Durante uma temporada de férias na casa de praia, em certa noite, o filho caçula começa a apresentar um quadro febril preocupante. A mãe, para saber com exatidão a temperatura dele, usa um velho termômetro de mercúrio que não mais apresenta com nitidez os números referentes à escala de temperatura em graus Celsius. Para resolver o problema e aferir com precisão a temperatura do filho, a mãe decide graduar novamente a escala do termômetro, usando como pontos fixos as temperaturas do gelo e do vapor. Os valores que ela obtém são 5 centímetros para o gelo e 25 centímetros para o vapor. Deixa eu te falar uma coisa. Olha, esse termômetro aí não é um termômetro clínico, né? Eu tenho que comentar. Na verdade, a situação, né? O que é que a questão quer? O autor da questão está querendo?
ele quer contextualizar, contar uma história, e isso realmente é algo importante, principalmente na perspectiva do Enem, vocês concordam? Agora veja, um termômetro clínico, que é um termômetro usado para aferir a temperatura do corpo humano, ele não tem esse intervalo de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Você sabe que nossa temperatura, enquanto vivos, ela está numa faixa bem menor. Então, esse termômetro aí, ele não é um termômetro clínico. Eu estou rindo apenas porque a questão não está errada, você consegue achar a resposta correta, mas sem dúvida é uma situação contextualizada muito exagerada, né? Forçou a barra, não forçou? Mas é isso, vamos embora. Os valores que ela obtém são 5 centímetros para o gelo e 25 centímetros para o vapor. Com essas aferições em mãos, a mãe coloca o termômetro no filho e observa que a coluna de mercúrio para de crescer quando atinge a temperatura de 13 centímetros. Eu repito, não é que seja impossível usar um termômetro com essa variação, tá? É possível, você pode ter um termômetro que vai de 0 a 100 graus Celsius. Ele só não é classificado como um termômetro clínico, porque você sabe muito bem que nossa temperatura saudável ali, beirando os 36,5 graus Celsius, né? E que aí um quadro febril muito complicado não vai chegar a 50, 60, 70, 100 graus Celsius, você sabe disso que não. E também a temperatura não vai baixar muito desses 36. Então, mas dá para fazer. A questão fica só esse comentário, que são coisas que acontecem em provas. Sim, acontecem nas provas por aí. A força de vontade da pessoa que criou merece aí, né? A vontade de dar certo merece um elogio, mas sem dúvida forçou essa contextualização, mas vamos resolver. E a gente tem que resolver questões assim, porque as provas têm essas questões que eu diria assim, né? Com contextualização forçada. Então, parou de crescer quando a marca atinge 13 centímetros. Com base nesse dado, a mãe concluiu que a temperatura do filho era de quanto? Então, peraí, deixa eu usar aqui meu padrão. Graus Celsius e aqui a altura da coluna de mercúrio em centímetros. Quando estava em contato com gelo sofrendo fusão, que é 0 graus Celsius, a altura da coluna era de 5 centímetros. Está aqui, ó. 5 centímetros para o gelo. Quando em contato com água e ebulição, vapor, 25 centímetros. Então, 25 centímetros, 100 graus Celsius. Em pressão normal, claro, não falou nada, você considera a pressão normal. Pois é, em equilíbrio térmico com o filho, a coluna de mercúrio atingiu 13 centímetros. Qual é a temperatura? Vamos achar? E aí repete, você trata centímetro como escala. Essa diferença de temperatura sobre essa, que você sabe que mantém a proporção, aqui sobre aqui. Como é que é a temperatura em Celsius que você quer? Menos 0 sobre 100, menos 0, 13, menos 5 sobre 25, menos 5. Temperatura em Celsius sobre 100 igual a 13 menos 5, 8. 25 menos 5, 20. 100 por 20 dá 5, que vezes 8, 40 graus Celsius. Aí está. Vamos lá marcar o nosso gabarito. 40 graus Celsius, está febril, tem que se cuidar. Mas eu tenho certeza que a mãe vai dar um jeito, porque mãe é mãe, não é assim? Muito bem, deu para entender bem aí? Ótimo, vamos lá, vamos botar ritmo, vamos para a próxima. 13. Um turista, ao descer no aeroporto de Nova York, viu um termômetro marcando 68 graus Fahrenheit. Fazendo algumas contas, esse turista verificou que essa temperatura era igual à de São Paulo quando embarcara. A temperatura de São Paulo no momento do embarque era em Celsius, né? Muito bem. Temperatura em Celsius sobre 5. Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Temperatura em Celsius sobre 5. 68 menos 32 sobre 9. Temperatura em Celsius sobre 5. 68 menos 32 dá 36. Concorda? 60 menos 30 dá 30, 68 menos 30, 38, menos 2, 36 sobre 9. E 36 por 9 dá 4. O 5 passa multiplicando, o 5 passa multiplicando, e 5 vezes 4,
20 graus Celsius. Aí está na escala Celsius, portanto, gabarito, procura aí letra C. Nada demais, já fizemos questões até mais exigentes, concorda? Muito bem, então vamos lá para a próxima. 14. Um turista brasileiro sente-se mal durante a viagem e é levado inconsciente a um hospital. Eita. Após recuperar o sentido, sem saber em que local estava, é informado que a temperatura do seu corpo atingira 104 graus, mas que já caíra 5,4 graus. Passado o susto, percebeu que a escala termométrica utilizada era Fahrenheit. Dessa forma, na escala Celsius, a queda de temperatura de seu corpo foi de quanto? Tá. Então ele te deu a queda de temperatura na escala Fahrenheit, mas eu quero te falar uma coisa, ó. Caíra de 5,4 graus, caiu de 5,4 graus se preferir, quando você vai anotar isso aqui numericamente, tem que ser menos 5,4 graus Fahrenheit. Menos sim, porque a temperatura diminuiu. E aqui ele não precisa falar do menos, porque ele fala assim, ó. Caiu de 5,4 graus, não precisa falar do menos, mas quando você anota a variação de temperatura, vem o menos para ficar correto, certo? Quanto variou de Celsius? Aí você vai achar uma variação negativa, mas não vai usar o sinal, porque ele já colocou o sinal aqui, ó. A queda de temperatura. Percebe? Então vamos lá. Como é que é? Variação de temperatura em Celsius sobre 5. Variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Lembre-se que para variação de temperatura é diferente, né? Variação de temperatura em Celsius sobre 5. Variação de temperatura em Fahrenheit, menos 5,4 sobre 9. Mas 5,4, pessoal, dividido por 9, dá 0,6. Afinal de contas, 54 por 9 é 6. Então, 5 passa multiplicando menos 0,6. 5 vezes menos 0,6. Logo, a variação de temperatura em Celsius é de menos 3 graus Celsius. Mas não tem menos 3 nas respostas. Sim, porque o menos, ele fala aqui, ó, a queda de temperatura foi de 3 graus Celsius. Você não vai dizer que a queda é de menos 3, que fica sem sentido, porque o sinal já é para dizer que a temperatura diminuiu. Então você deve procurar 3 graus Celsius nas possibilidades de resposta. E 3 graus Celsius está na letra B. Tá aí. Entendido? Muito bem, vamos lá para a última questão dessa primeira ficha de termologia, a ficha de termometria. Vamos lá finalizar. Questão 15. Uma caixa de filme fotográfico traz a tabela apresentada a seguir para o tempo de revelação do filme em função da temperatura dessa revelação. Eu sei, você vai dizer, vou até ficar maior aqui. Ninguém revela mais filme. O cara usa máquina digital, nem máquina usa mais. Usa o telefone celular e nem vai imprimir foto. Fica olhando, né, na própria tela e é muito mais prático. Eu sei, mas a questão fala de uma máquina que usa filme e vai revelar. E em função disso ele te dá essa tabela aí. Tempo em minutos na linha de baixo e temperatura em Fahrenheit e em Celsius na coluna de cima, tá? Ó, na linha de cima. Então na linha de cima temperatura, na de baixo tempo em minutos. A temperatura em Fahrenheit corresponde exatamente ao seu valor na escala Celsius apenas para o tempo de revelação em minutos de quanto? Pessoal, vem aqui. Ó, ele quer saber qual é o par correto Celsius-Fahrenheit. Mas ao invés dele escrever assim, ó, marque o par correto Celsius-Fahrenheit. Ao invés dele escrever letra A, esse par, letra B, esse, letra C, esse, letra D, esse, letra E, esse, ele criou esse contexto com o tempo e colocou o tempo aqui nas letras. Foi só isso. Entende? Você está querendo saber qual é o tempo de revelação que corresponde ao par correto Celsius-Fahrenheit. E aí, gente, para você não fazer tudo isso, e fazendo um por um, o que acontece? Pega aí o número que você já fez uma conta. Você já fez com 20 graus Celsius, não já? Se você quiser fazer um a um como exercício, fica à vontade. Mas com 20 graus Celsius, como é que fica, hein? Você lembra? É, porque a questão ela foi criada para você pensar um pouquinho para não fazer todas as contas. 20 sobre 5, temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9.
20 por 5 dá 4 vezes 9, 36. Então fica a temperatura em Fahrenheit menos 32 igual a 36. Temperatura em Fahrenheit, 36 mais 32, 68. Ah, Wendel, você foi direto na resposta. É porque eu usei minha experiência que você também teve em fazer as questões anteriores. Mas se você não pensasse assim, você iria fazendo cada uma das letras até encontrar o par correto. E o par correto acontece para que tempo de revelação? 9 minutos. Então eu vou procurar a letra que diz respeito a isso e marcar o gabarito, então, letra B de bola, tá aí resolvido. Que tal, minha gente? Finalizamos. Agora é você refazer as questões e assistir a próxima aula, porque o capítulo 2 de termologia se chama propagação do calor. É uma conversa legal, você vai assistir a aula teórica e no link da aula teórica tem a ficha 2 para você começar a fazer as questões e, claro, depois vem a aula de resolução por blocos. Combinado? Desejo a você um excelente estudo. Deixo também um forte abraço. Até a nossa próxima aula.